Ok, então, aqui na apostila eu já ensinei para vocês basicamente como que foi fundada a Igreja Católica. E com as datas eu tentei mostrar que a Igreja se desenvolveu muito, não é hoje o que era. Tem coisas bem antigas na Igreja Católica, mas ao longo do tempo a doutrina recebeu muitas novidades. E um dia falou isso, próximo dia falou outra nova coisa, e outro dia, outro ano, outro século, outra novidade, sempre ampliando as crenças e as ideias da Igreja Católica. Mas uma das coisas principais é que Maria é muito importante. Na verdade, Maria é até importante para a nossa salvação. E você vai notar, com muitos católicos, ela parece até mais importante do que o próprio Jesus, ainda que falam que é a igreja de Jesus. Maria é essencial para a salvação, as pessoas oram para Maria, os símbolos da Igreja Católica são Maria, em muitos casos. Então, nós vemos isso. E muitos ligam essa ênfase da mulher Maria com o bebê no braço, com as falsas religiões dos tempos antigos até do Velho Testamento, né? E você pode ler sobre essa falsa religião, esse politeísmo, no livro de Jeremias e outros lugares. Segundo certas pessoas, é uma grande pesquisa, você pode fazer sobre isso. Mas quando a pessoa da Igreja Católica vai para o culto ou a missa, etc., muitas vezes há estátuas ou imagens e eles reconhecem vários, eles usam a palavra santos, né? Não somente Maria e Jesus, mas vários outros que já faleceram. Biblicamente, quem é um santo? Alguém pode me dizer, biblicamente, de acordo com a Bíblia, quem é um santo? Alguém pode me dizer? Os salvos. Se você recebeu Jesus, então você foi santificado pelo Espírito de Deus, você foi feito um santo. Então, Paulo escreve uma carta, ele diz que ele está escrevendo aos santos. A Igreja Católica, porém, diz, não, nós somos autoridade para declarar quem é santo e não. Eles fazem isso depois da morte da pessoa. E é interessante porque você pode ver a lista de santos da Igreja Católica e tem vários que eram perseguidores dos outros. E inclusive como, por exemplo, São Agostinho, eu acho que é Agostinho, a pronúncia no português. Você estuda a doutrina dele e ele tinha basicamente duas doutrinas diferentes. A doutrina da primeira metade da vida e a doutrina da segunda metade da vida. E é interessante como os protestantes gostam dele, mas também os católicos gostam dele, pelas mudanças na doutrina dele. Mas ele é reconhecido como santo para a Igreja Católica. Quanto a mim, quanto à Bíblia, se você tem Jesus, você já é santo. Você já é. Não porque você merece, porque você não tem pecado, é porque você tem Jesus. Agora você é santo. Mas a pessoa que vai para a Igreja Católica, muitas vezes ora para cada santo venerado pela Igreja Católica, reconhecido pelo Papa, e às vezes a pessoa ora para cada santo e cada santo tem certa missão, certa obra. Então você ora para esse santo, ora para outro santo, ora para outro santo. E eu conheço apologistas católicos que falam, mas nós não adoramos. É como, por exemplo, quando você pede oração dos seus irmãos aqui, vamos orar por isso. É a mesma coisa, você vai para essas pessoas pedindo oração. O problema é que a Bíblia nunca fala isso. E na verdade, se você parar para pensar, você percebe que a Igreja Católica é politeísta. Como os politeístas estão indo para vários deuses e cada deus tem sua própria função ou obra,
A Igreja Católica tem seus santos e o povo vai adorando para cada um desses santos. Então, quando você pensa sobre o Deus dos católicos, esse é o foco. Maria e os outros santos. Mas a pessoa principal é o Papa. O que ele fala. Porque é ele que determina o que você acredita. É ele com o magistério da Igreja Católica que determina o que você acredita. Todas as interpretações que você tem que ter para entender bem a Bíblia vêm do magistério da Igreja Católica, segundo eles. Então, isso é muito importante entender. Eu vou lidar mais com isso agora. Então, livros santos, quanto a eles, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas o que também tem a mesma autoridade é a tradição do magistério da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica vai falar para vocês, sim, esse livro é a palavra de Deus. Porém, você precisa da gente para interpretar esse livro. Quanto a nós ensinamos o seguinte: você que é salvo tem o Espírito de Deus. E Ele dá a iluminação. E se você passar tempo de um coração humilde com a Bíblia, pesquisando, estudando, orando, lendo, prestando atenção nas pregações, etc., você também vai poder interpretar a Bíblia. Isso pode causar problema? Alguém pode interpretar de uma forma errada a Bíblia? Com certeza. E acontece mesmo. Mas ainda o Espírito Santo está aqui para nos guiar na nossa interpretação, tá? A formação da religião. Aqui na apostila. A Igreja Católica moderna é o resultado de 3 coisas basicamente. Número 1, do casamento do governo romano com a igreja. Constantino, já expliquei isso na aula anterior. Número 2, é o resultado da resposta da Igreja Católica, para a Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, um homem católico chamado Martinho Lutero estava na Igreja Católica estudando a Bíblia. Ele percebeu, peraí, a nossa igreja está ensinando um monte de coisas erradas contra a Bíblia. Ele contou 95 erros e ele escreveu 95 teses contra esses erros e postou esses na porta da igreja na Alemanha. E isso causou o início da Reforma Protestante. Através dessa explosão, dessa divisão, saiu a Igreja Presbiteriana, a Igreja Luterana e várias outras coisas. Lembra, o tempo todo os batistas nunca participavam. Tinha outros nomes, como por exemplo anabatistas, mas não participavam da Igreja Católica, não queriam purificar. Essa era a obra dos protestantes. Os protestantes queriam purificar a Igreja Católica. Os batistas não queriam nem participar da Igreja Católica. Mas a Igreja Católica perdeu tanto poder por causa de Martinho Lutero e por causa dos outros protestantes, que a Igreja Católica, precisava formar outros concílios, como esse concílio eu acho que no português é Trento, algo assim, para lidar com esse conflito. Então isso ajudou com a formação da Igreja Católica. A terceira coisa era o resultado a Igreja Católica moderna é o resultado da resposta da Igreja Católica às mudanças da sociedade nos dias de hoje. A formação, ou seja, o desenvolvimento da sua doutrina existe como meio de manter a sua necessidade e autoridade sobre as almas dos homens.
às vezes perseguindo os que são contra, outras vezes adaptando-se ou adaptando os seus ensinos às mudanças do dia. Ok, então, vamos ver algumas crenças principais da Igreja Católica. A primeira aqui, Maria, mãe de Jesus, é a mediatriz da graça, mas isso é contra o fato bíblico de que só Jesus é o mediador. Veja comigo, por favor, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, deixa eu fazer-lhes uma pergunta. Quem é a única pessoa entre a gente e Deus? A única pessoa que nos separa entre a gente e Deus, quem é? É Jesus. E é Jesus não porque Ele quer causar separação, é o nosso pecado que causa a separação. Jesus fica entre nós e Deus para apresentar o sangue dele para Deus, dizendo: eu morri por esse povo. Daí Deus aceita as nossas orações. A Igreja Católica diz: não. Bom, Jesus é entre a gente e Deus, mas entre a gente e Jesus é Maria. Maria, ela é a mediatriz da graça. Alguém pode me dizer onde eles acham isso na Bíblia? Eles não acham na Bíblia, não está na Bíblia, não tem lugar, não posso mostrar versículo, mas eu posso mostrar esse versículo aqui para vocês que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é único. Você não precisa de Maria, ou de Bartolomeu, ou de qualquer outro santo católico para ir a Deus. Você precisa só de Jesus. Lembra o que ele disse em João 14,6? Eu sou o quê? O caminho, a vida e a verdade. Isso, eu sou. Vamos para Mateus 16. Essa passagem fica um pouco mais complicada, mas não impossível. Vamos para Mateus 16. Outra crença da Igreja Católica é que Pedro era o primeiro Papa de uma sucessão de papas por uma interpretação errada das palavras de Jesus aqui em Mateus 16. Então diz aqui em Mateus 16, versículo 17: e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ok, então aqui Jesus tem umas palavras bem pesadas para Pedro. Pedro acabou de dizer que Jesus é o Filho do Deus vivo, em versículo 16. Agora Jesus diz: bom, você é filho do Deus, ou você me chama do Filho do Deus vivo, e tu, Pedro, é Simão Bar-Jonas, ou seja, filho de Jonas. Eu, filho de Deus, tu, filho de Jonas, porque Bar-Jonas quer dizer isso.
Eu sou esse filho grande, porque eu sou filho de Deus, mas tu somente filho de Jonas. Seu nome, Pedro, quer dizer uma pedrinha. Mas há uma pedra, essa pedra da sua confissão que eu sou o Filho do Deus vivo, eu digo para você, e veja aqui versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra, você pode comparar com Efésios 2, é o fato que Jesus é o Filho do Deus vivo. Então Pedro, ele é uma pedrinha. Jesus é a pedra, a rocha. Sobre Jesus temos a igreja fundada. Pedro está confessando isso. Então essa confissão de Pedro é a base da nossa igreja. Pedro não é a base da nossa igreja. Pedro não é o primeiro papa, mas a igreja católica pega essa passagem e diz, não, mas aqui diz que Pedro é essa pedra, não Pedro e Jesus é a pedra, há uma diferença. Até hoje nós não precisamos pregar Pedro para formar a igreja, nós precisamos pregar Jesus. A formação da igreja, nós notamos pelas palavras de Paulo, não é por você ter Pedro como seu papa, é por você nascer de novo, sendo batizado pelo Espírito de Deus, porque 1 Coríntios 12 nos ensina, nós somos batizados no mesmo Espírito, isso através da salvação, através do sangue de Jesus. Então, Pedro não é a base da igreja, mas é Pedro aqui que confessou que Jesus é a base, que Jesus é o Filho do Deus vivo. E por causa disso, versículo 19, Jesus deu para Pedro as chaves do reino dos céus. E o que você faz com chaves? Você abre portas trancadas. Mas então, onde Pedro faz isso? Quando Pedro faz isso? Você tem que ficar lendo a Bíblia e você vai para o livro de Atos. E os primeiros capítulos do livro de Atos quem tem que estar presente quando um novo grupo é alcançado com o Evangelho? Primeiro os judeus no dia de Pentecostes, depois os de Samaria e depois os gentios. Quem precisava estar presente para Deus manifestar que Ele estava aceitando essas pessoas, dando o dom de falar em línguas? Quem estava presente todas as vezes? Pedro, porque Deus deu as chaves para ele. Deus falou, não, eu vou autenticar através de Pedro. Pedro era o apóstolo principal dos apóstolos durante os dias de Jesus, mas deixa eu fazer uma pergunta. Quando você chega ao fim do livro de Atos, que é a história dos apóstolos, quem acabou sendo o apóstolo principal? Alguém pode me dizer? Não era Pedro, era outro. Paulo, isso mesmo, Paulo. Quando Pedro usou essas chaves de versículo 19, você nota que ele basicamente some da história. E Paulo se torna o apóstolo principal. Não existe nada em Mateus 16 para dizer que Paulo é o primeiro papa da Igreja Católica. Na verdade, Jesus está até diminuindo Pedro e aumentando a confissão dele aqui, nessa passagem. Agora vamos para 2 Pedro 1:20. Vou ter que dividir essas coisas e falar o resto semana que vem. Mas é importante porque catolicismo é muito forte aqui no Brasil. Então vamos para 1 Pedro, por favor. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. A tradição da Igreja Católica é essencial para corretamente interpretar a Bíblia
segundo a Igreja Católica. É claro, isso é errado, mas eles falam, e até hoje você pode ouvir esses católicos dizendo, esses apologistas da Igreja Católica, olha, você tem sua Bíblia protestante, ou evangélico, ou batista, mas olha, preste atenção, você não vai interpretar corretamente sem a Igreja Católica, porque a Igreja Católica tem a antiga tradição que interpreta a Bíblia. Então você precisa de nós para interpretar. Nós somos o canal, nós somos o meio para você poder interpretar a sua Bíblia. E você pensa, mas que coisa, mas será que todo mundo tem que ir para a Igreja Católica? Tipo, existe uma interpretação única através daquela igreja? Vamos ver o que a Bíblia diz aqui. 2 Pedro 1:20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, ou seja, da Bíblia, e pode marcar essas duas palavras, é de particular interpretação, ok? Isso quer dizer, não existe uma pessoa ou um grupo que tem a interpretação da Bíblia de tal forma que todo mundo precisa ir para esse grupo. Na verdade, se você encontrar alguém que fala, olha, eu acho que eu achei algo aqui na Bíblia que ninguém nunca viu, eu acho que eu sou a primeira pessoa, você deve se afastar dessa pessoa, porque, olha, a pessoa não sabe o que está falando. O número de livros escritos sobre a Bíblia é incrível, e com certeza alguém que já pensou de uma forma ou outra sobre as coisas que você descobriu. Talvez você achou algo interessante, talvez uma forma de organizar ou pensar um pouco mais, mas você nunca será a única fonte dessa sabedoria. Deus pode passar para todo mundo, e nós precisamos entender isso. Mas com as seitas, e eu vou ter que enfatizar muito isso com as outras seitas também, todas elas querem dizer o seguinte, ou falam para nós o seguinte: você precisa de nós para interpretar a Bíblia, toda vez. Eu não quero ser culpado disso, então eu fico falando para os irmãos, vamos voltar para a Bíblia, pode comparar o que eu prego com a Bíblia, porque eu sei que eu sou errado. Eu posso falar algo que não é sempre o correto. Eu quero estar certo, eu quero pregar tudo certinho, eu acredito no que eu falo com convicção, mas eu sou ser humano, eu posso errar. A Igreja Católica fala, não, mas nós temos a tradição, nós temos a interpretação, e vocês precisam de nós. Agora, próxima crença aqui, a Igreja Católica nos deu a Bíblia, quando na verdade ela simplesmente a reconheceu. Esse é o antigo argumento da Igreja Católica. Todos os protestantes devem voltar para a Igreja Católica, porque era a Igreja Católica que deu para nós a Bíblia. Irmãos, não é a verdade. Não é verdade. No primeiro século, as pessoas já estavam juntando os livros do Novo Testamento, dizendo, esses livros são inspirados por Deus, são a Bíblia. Você pode encontrar listas de livros da Bíblia nos primeiros séculos, antes da formação da Igreja Católica. Não, a Igreja Católica não nos deu a Bíblia. A Igreja Católica reconheceu os livros, mas infelizmente a Igreja Católica adicionou até a apócrifa, outros livros para a Bíblia, e até mudou algumas coisas. Por exemplo, você pode achar uma Bíblia católica e perceber como mudou a ordem de uns versículos
que tem a ver com os 10 mandamentos, especificamente porque os 10 mandamentos lidam com a adoração de imagens. Então, novamente, a Igreja Católica não nos deu a nossa Bíblia. É um dos argumentos mais fortes que a Igreja Católica tem, mas não é verdade. Você pode pesquisar isso. Não é a realidade. Bom, semana que vem eu vou ter que continuar.